de hoje é solidão versus solitude, encontrando paz no meio do caos. Boa noite, Josi. Tô com cara de desenho de novo. Boa noite, pessoa linda. Maravilhosa. Boa noite, pessoal. E eu estava comentando aqui, Josi, que o nosso tema de hoje é solidão versus solitude, encontrando paz no meio do caos. E aí, para a gente começar a falar um pouquinho já sobre isso, qual é a diferença de solitude e solidão? Comentem aqui para mim, por favor, se vocês já pensaram nessa diferença, se vocês já fizeram alguma reflexão sobre isso. Josi, você já tinha pensado nesse tema solidão versus solitude? Eu nunca tinha pensado, eu confesso para você que eu nunca tinha pensado para trazer na live. Mas quando você me falou, eu, na hora, assim, sabe, veio algumas lembranças, né? Alguns momentos. E o principal momento da minha vida onde eu aprendi sobre a tal da solitude. Foi muito legal. E sabe que assim, eu preciso de momentos de solitude, mesmo se eu estiver dentro de um relacionamento. Isso para mim é necessário. Realmente, alguns momentos de solitude. Às vezes, até como aconteceu no fim de semana, que eu falei assim, gente, estou cansada, preciso dar um time, preciso dar um tempo. Seja nas amizades, seja em relacionamentos amorosos. O grande rolê é quando a gente não conhece, a gente não consegue diferenciar isso da solidão. E a Nick colocou aqui, ó, que a solidão é algo ruim, já a solidão é o prazer de estar com a própria presença. E é isso mesmo, Nick. Existe essa diferença. Na solitude, a gente escolhe ficar sozinho. A gente decide ter um momento ali de reflexão, de introspecção, de estar na própria companhia. Só que isso é consciente. Eu costumo falar que é eu comigo. É o meu momento eu comigo. É tão gostoso descobrir isso, né, Maria? Eu não sabia. Por muitos anos da minha vida, eu não sabia viver isso. Eu fui aprender a viver isso em 2019, quando eu mudei para a praia. Eu não tinha outra opção. Porque lá eu era sozinha. Eu ficava bastante tempo sozinha. E aí foi quando eu ouvi primeira vez essa palavra, solitude. Um momento com você, um momento para você se acarinhar, né? Para você olhar para você, enfim. E foi ali que eu aprendi. E que delícia, hoje eu não abro mão disso. E é diferente, Josi, porque também não faz tanto tempo que eu conheço essa palavra, e antes eu ficava assim, me questionando. Falava, cara, as pessoas querem estar perto de mim, tem a minha filha, tinha um companheiro, tinha a minha mãe, por que eu quero ficar sozinha às vezes? Eu não entendi o que acontecia. E aí quando eu entendi, eu falei, ai, que alívio, que alívio. Fez meu sentido. Normal. Aí eu falei assim, ufa, tô dentro da normalidade, assim, né? Tô dentro do previsto, do esperado. Porque eu entendi que realmente faz sentido, que isso é necessário. Então, hoje já deixo isso muito claro e eu consigo ficar com isso em paz. Só que tem uma coisa que aí foi o que a Érica também trouxe, ó. A solidão não me afeta. Só que em alguns momentos, mesmo a pessoa estando na companhia de várias outras, mesmo estando no meio da multidão, talvez dentro do próprio relacionamento amoroso ou com a família, a pessoa ela se sente sozinha. Pode acontecer. Muitas e muitas vezes. Sim. Voltando só um tiquinho aí, mas não perde aí o fio onde você está agora, mas falando da solitude, né, me comparando no bom sentido contigo, eu já nunca gostei de ficar sozinha. Eu tinha pavor de ficar sozinha, sabe? Então, assim, por isso que eu falei que eu aprendi na marra. Quando eu fui embora, né, fiquei longe da minha família, longe de todo mundo, tinha só um filho meu morando comigo, mas ele tinha muitas atividades, então eu ficava sozinha em casa. Eu ia pra praia sozinha, fazia as coisas sozinha.
E para mim era uma tortura, eu não imaginava estar sozinha, sabe? Porque eu sempre estive na presença de muitas pessoas, eu me casei cedo, eu tive meus filhos muito cedo, então de repente eu me vi sozinha. Então, ao contrário de você, além de eu não conhecer a palavra, eu não gostava da ideia, até entender a importância, né, da solitude. Pode continuar. É muito interessante isso que você trouxe, porque aí eu já me pego pensando nos nossos temperamentos. Uma vez que, geralmente, o temperamento ele não é rótulo, mas ele explica muita coisa da nossa natureza. E aí o meu temperamento ele é mais colérico, né? Eu tenho isso. Já o sanguíneo, por si só, ele já é mais festeiro, ele precisa de companhia, ele gosta de estar em ambientes. Eu gosto também, mas eu gosto desse momento da solitude. Sim. Mesmo às vezes, assim, em muitos rolês. Então, assim, eu tô sempre com pessoas agora, mas tem aquele momento que eu falo assim, cara, deixa eu respirar. Eu preciso olhar para mim, me sentir em paz. Tem gente que chama do momento do ócio, momento de fazer nada. E é muito interessante isso, né? Eu acho que talvez seja até um pouco característico dos próprios temperamentos. É verdade. Boa noite, Manuel, a Per que entrou aí com a gente. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está falando de solidão versus solitude. Como encontrar a paz no meio do caos. E aí agora a gente está emendando aqui já no momento solidão. Então, esse momento solidão é um momento que dói. E aí, qual é a importância da gente conseguir identificar cada momento? É que sabe que é só uma fase. Tem pessoas que, mesmo na presença de muitas pessoas, elas se sentem sozinhas. Mesmo com, né, multidões ou em festas, tem pessoas que acabam até entrando em relacionamentos abusivos ou em relacionamentos em que elas não estão felizes só porque elas estão se sentindo sozinhas. E quando isso acontece, nesse momento de solidão, ela busca suprir uma carência. Só que essa carência, ela pode trazer muitos outros problemas. Já passou por isso, Josi? Já passei por isso, cara. É muito doido, né? Essa dor, né? Da solidão, assim, de estar, né? De estar com todo mundo e não estar com ninguém. Mas pro sanguíneo isso é conflituoso. É o que eu te disse, é muito doido, porque eu me lembro de momentos que eu simplesmente me anulava, sabe? Sim, me anulava. Não tô sentindo nada. Tô com todo mundo aqui, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. Então vamos continuar aqui. É um conflito, menina, esse negócio. Até a gente aprender a olhar pra dentro da gente, né? Esse é legal. Esse que é o legal. Esse que é o legal da gente explorar o potencial humano. Porque quando a gente começa a olhar para os nossos sentimentos e a entender, isso fica mais tranquilo. Não significa que não vá acontecer, gente. Não. Mesmo eu conhecendo os conceitos, eu conheço os momentos, eu particularmente vou contar o que aconteceu no fim de semana. E foi por isso, inclusive, que eu trouxe esse tema para a live hoje, porque eu pensei assim, cara, se aconteceu comigo, pode estar acontecendo com mais alguém. E talvez essa pessoa não saiba lidar com este momento. E é por isso que daí tem todas as outras consequências. Da pessoa se anular, de repente ela não olhar para si, dela se colocar em ambientes em que ela nem gostaria de estar só para ela estar com alguém. Justamente nesses momentos de solidão. Então, no fim de semana, eu tava assim, um tanto exausta, mas aconteceu chegou um momento da noite em que eu comecei a sentir assim, quase que uma dor física. Eu tive um pesadelo, eu cochilei à tarde, e aí eu tive um pesadelo. E naquele momento, tudo que eu queria fazer era acordar e contar para alguém. Só que não era alguém, tipo, eu poderia ter ligado para a Josi, para a Lívia, para várias amigas que eu tenho, inclusive as que estão aqui. Só que naquele momento não era isso. Eu realmente gostaria de ter uma pessoa especial do meu lado. E nesse momento eu não tinha. E aí eu acordei muito assustada com aquele pesadelo e eu fiquei assim, cara, é como se fosse real. Eu nem queria dormir de novo com medo de acontecer. E eu estava sozinha em casa. E aí quando isso aconteceu, eu falei assim, e agora? E aí começaram a vir momentos assim
de realmente solidão, aquilo começou a doer. Aí eu passei mensagem para o Lucas, que inclusive está aqui na live. Eu falei assim, ó, tem alguma coisa de meditação para me encaminhar? Me sugira alguma coisa de meditação. Porque a gente já tinha conversado sobre isso. E aí eu falei assim, cara, eu não costumo meditar. Só que como eu já me conheço um pouquinho e eu sabia que aquilo não era normal assim, aquilo estava doendo, eu falei, eu sei talvez como resolver. E aí ele me encaminhou um link e eu consegui entrar, talvez não no estado de meditação que a gente supostamente imagina, que é desligar todos os pensamentos. Mas eu consegui olhar para mim de uma situação diferente, eu consegui chorar, exteriorizar aquilo e aí veio um momento de paz. Por quê? Olha que maravilha. Porque eu sabia que era uma fase e fase não é fim. Eu sabia que tudo aquilo que eu estava passando era um conjunto de coisas. Eu consegui olhar de fora da situação e falar assim, cara, isso aqui é solidão, isso aqui não é a solitude que eu gosto. E eu consegui olhar para isso. Por isso a importância de realmente a gente explorar tudo que a gente tem, seja no momento de amor, seja no momento de dor. Porque esses momentos eles vão vir. Eles com certeza. É bem essa questão de, seja qual for a situação, a gente conseguir olhar para nós com carinho, né? E não, porque quando a gente olha só para a dor e fica ali naquele lugar se martirizando, né, sofrendo e lamentando, você não está se tratando com carinho, você está aumentando a sua dor, né? Então a gente sempre fala, a emoção, todas as emoções sempre vão vir, as boas e as ruins, né? O que acontece o que a gente aprende, né? O que a gente tem aprendido é não alimentar as emoções ruins. E aí, mas como que faz isso? Existem ferramentas para isso, como uma delas é o que você acabou de falar que você fez no final de semana, que é a meditação, né? E aí você é tão gostoso. Eu preciso colocar isso na minha rotina diária. Eu quero, não é porque eu preciso, porque me falaram, não. Porque eu já entendi a importância e como isso reflete, assim como a atividade física está refletindo no meu dia a dia, na minha vida, né? Começa logo cedo fazendo atividade física, o meu dia rende, tudo fica melhor, né? A meditação para o meu emocional, para o meu mental, né? A saúde mental, física e emocional, tá tudo ligado. Então, os 10 minutinhos, 5 minutinhos que seja, né, Maria? Logo ao acordar, antes de dormir, se no meio do dia tá muito agitado, tá muito complicado, bora fazer uma meditação. Essa coisa de olhar para si. E o Lucas comentando aqui, ó, devemos prestar atenção a qual lobo estamos alimentando. E, Lucas, nem sempre isso é fácil. Por quê? Porque muita gente não tem consciência nem de que isso é um lobo. Muita gente não tem essa consciência do sentir. Ela simplesmente sabe. Tipo assim, tá doendo. Mas como ela vai resolver? Quando ela não tem um mínimo de conhecimento sobre si mesma e sobre esse mundo paralelo, que eu chamo que é o que a gente vive, cara, é desafiador. Eu já passei por isso em outros momentos. E talvez em outro momento eu teria ligado para alguém, mas para suprir uma carência, diferente dessa vez que eu olhei para mim, eu te passei uma mensagem e falei assim, qual é a meditação? Eu digo uma meditação. Eu consegui resolver por mim mesma. Então essa é a diferença do rolê todo, de quando a gente tem um mínimo de conhecimento sobre isso. E aí... E aí, já trazendo para cá, assim, como é que a gente lida com tudo isso no meio do caos? Uma das formas é realmente praticar o autocuidado. É olhar com amor, é olhar com carinho para tudo isso. Falar, o que está acontecendo? E sentir. Porque, como a Josi falou, em alguns momentos, às vezes a gente busca mais companhia. Só que nesse momento a gente está anestesiando, a gente não está resolvendo. Exatamente. E anestesiar a dor, gente, não resolve. Real, não resolve. Você cria outro problema. Piora porque o que você acabou de falar aí, acarreta, né? Vai acumulando, né?
vai acumulando, né? Então, olha como é legal, né? O nosso tema central dessas nossas lives é explorando o potencial humano, né? Como que a gente pode tirar o melhor de nós se temos emoções não tratadas? Como que a gente tira o melhor de nós se a solidão está enrustida em nós, doendo lá dentro, e a gente fica mascarando ela? Como que a gente vai tirar o melhor de nós, né? Se a gente não sabe nem viver a solitude, a gente não consegue explorar, porque dá para explorar a solitude, né? Ai, como é bom, né? Então, assim, quando eu falo assim, coloca alguma coisa na sua rotina diária que vai te trazer um benefício, que vai mudar a sua vida, é isso, é algo para você, para você. Eu pego a minha bicicleta e eu vou pedalar. Na academia, eu estou sempre acompanhada, então não é um momento só meu. A pedalada é. Aí, enquanto estou pedalando sozinha, a pedalada é só minha. Sabe, às vezes, quando eu tenho um momento de solitude também, Maria, às vezes, quando eu estou fazendo a minha unha, eu faço a minha unha da mão. Eu mesmo gosto de fazer, de vez em quando eu pago para alguém fazer. Mas é um momento meu que eu estou cuidando de mim e eu consigo pensar em mim, sabe? Eu comigo. Gente, isso é bom demais. E aí a gente consegue explorar muito mais e tirar de nós, né? Coisas que a gente nem imagina que é capaz de fazer. Sim. E, Josi, eu gosto desses meus momentos de solitude, assim, às vezes com a minha canequinha de leite com café solúvel, leite com café, famoso leite com café. Às vezes lendo um livro, eu gosto. E é muito interessante, porque pode ter uma pessoa do meu lado e eu tá ali no meu momento de solitude ainda. Isso é muito Sim, interessante. E é por isso que é é, importante a gente entender, até para respeitar o momento do outro. Principalmente quando tá em casal, ou quando eu tava aqui a minha filha. Minha filha também tem os momentos de solitude dela. Mas realmente olhar e falar assim, cara, espera, sabe? Espera um pouquinho. Deixa ela lá, é o momento dela. De corpo a gente está presente, mas mentalmente está cada uma ali no seu momentinho. Isso faz muita diferença. E aí, Josi, diante de tudo isso que você está falando, é realmente a gente olhar para a gente com amor, entender o nosso momento e entender o momento do outro. Até para que isso não se torne uma cobrança. exato. Que vira e mexe, você fala assim, cara, a pessoa está do meu lado, não quer falar comigo. Meu, se você consegue entender, e principalmente se você consegue falar pro outro, porque, gente, pasmem, o óbvio ele precisa ser dito, com todas as letras, com todas as palavras, e muitas vezes é precisa ser feito, mas ele precisa ser dito. Que foi o que eu fiz com a Josi no fim de semana, com as meninas. Realmente não tinha um milhão de coisas para fazer. Eu falei assim, gente, preciso de um momento off. Eu realmente me conectei muito de celular, de tudo. E nos últimos dias eu venho vindo assim, realmente. As mensagens, eu juro, eu tô tentando demorar menos para responder, mas enquanto eu tô aqui, por exemplo, nesse momento presente, ontem à noite que nós estávamos juntas, eu estava ali, realmente presente. Então, Sim. tudo que tirava minha atenção ficou de lado. Isso gera um delay. Então, essa é a importância de você realmente explorar os seus sentimentos. Não tente anular e fazer de conta que tá tudo bem o tempo todo, porque não tá. E faz parte de nós esses momentos também. E o Drill colocando aqui, ó, solidão me fez lembrar de momentos da pandemia do Covid. Realmente. Olha. Oi, Deise. Nossa, é verdade. Seja bem-vinda. Realmente. É verdade. A gente saiu, né, há pouco tempo dessa fase, né, de pandemia, e nunca se falou tanto de saúde emocional após essa pandemia, porque muitas pessoas adoeceram. Eu adoeci na pandemia. Eu engordei mais de 10 quilos em 3 meses na pandemia, porque era imagina você ficar presa, você morar pertinho do mar e você não poder sair de dentro de casa, passaram fita no mar. Sabe, aquela fita isolar a praia, gente. Não podia fazer nada, podia comer. Na época eu ainda não tinha um namorado, né? Logo no comecinho da pandemia. Ainda não tinha namorado, tinha uma solidão danada.
que já sabia exercitar um pouco a solitude, mas a gente estava num momento de doença, né? De enfermidade, de notícias ruins, de muita dor. Então, realmente, amor, obrigado pelo seu comentário. Foi uma fase que, meu Deus do céu, somos sobreviventes, né, Maria? Somos sobreviventes. Olha que interessante, você trouxe esse lado da pandemia, né? No seu caso, você não podia sair de casa, mesmo estando pertinho da praia, e você sentiu solidão por isso. Eu senti solidão do outro lado de cá, porque como profissional da área da saúde, eu era obrigada a ir trabalhar, mesmo que eu não quisesse. Falasse, lockdown, ok. Eu tinha que ir. Só que a minha solidão, ela estava quando eu estava lá dentro do trabalho, porque eu estava pensando na minha família, estava quando eu chegava em casa. Porque Nossa, aí Maria. a minha filha ficou 6 meses na casa da minha mãe. E eu descrevo isso, inclusive no capítulo do livro que eu escrevi, que eu tinha 2 medos. O primeiro era realmente de ser contaminado, tipo assim, sabe o quê? Porque teve momentos em que a gente foi se arriscando. Muita gente se arriscou, Sim. não, eu vou só naquela casa. E foi um momento de muito contágio, inclusive, né? Estamos entre família. Sim. Então, eu morria de medo, assim, de ter um vírus incubado, levar para minha família e eles ficarem doentes. E o segundo medo era realmente, assim, de eu ficar doente, precisar de um respirador e não ter, porque foi um período que foi muito difícil de material, faltou insumo, faltou respirador, faltou muita coisa. Então, e você tem propriedade para falar isso, né, Maria? Porque você esteve na linha de frente, né? Sim. Parabéns, viu, mulher guerreira, maravilhosa. A mim e a todos os profissionais da área da saúde que estão aqui, a todos os profissionais da limpeza que também estiveram nos hospitais, porque às vezes a gente fala assim, profissional da saúde, geralmente nem escala, né? A gente lembra do médico, da enfermagem, da fisioterapia, mas nós tivemos ali os recepcionistas, nós tivemos as pessoas da limpeza, nós tivemos as pessoas da cozinha. Foi toda uma equipe que, mesmo não querendo sair de casa, tinha que estar lá. Então, eu sou muito grata pela vida de cada pessoa. Só que nesse momento eu voltava para casa e aí eu vivia um caos. E foi num desses momentos de, inclusive, uma solidão maior, que no fim do ano de 2020 eu fiquei 1 semana sem falar, sem abrir a boca. Foi exatamente num desses momentos ali de solidão mais intensa. Quando eu voltei a falar, eu tinha dificuldade de fazer isso aqui. Porque eu entrei numa introspecção muito grande. Sim. Então, são momentos que foram realmente muito delicados dentro da pandemia. Sim. A Deise, eu me separei na pandemia. Ô, Deise. A Deise colocando que se separou na pandemia. E talvez esse seja até um exemplo de... Claro, tem outros conflitos, tem outras questões, mas até um momento de solidão estando dentro de um relacionamento. Também que coisa, pode ter contribuído. Olha que interessante isso. Tem muito tema, tem muita coisa para explorar, né, dentro desse assunto. Maria, que incrível. Obrigada por ter trazido esse tema hoje para a gente, viu? A pandemia foi muito triste, mas hoje nós estamos aqui, como a gente falou, nós somos sobreviventes e nós estamos falando de vida, de cura, né? Existem muitas pessoas marcadas pela dor da pandemia, pela dor de terem perdido seus entes queridos, né? Eu perdi não, né? A gente aprendeu a não ficar mais falando sobre isso, eu perdi, porque dá uma sensação de egoísmo, né? Mas fomos obrigados a nos despedir de pessoas muito queridas nessa fase, né? E aí, como a gente tem mais 4 minutinhos somente para falar, então assim, ai, que bacana. O que você pode fazer no meio desse caos da solidão? Primeiro, se conheça pelo menos um pouquinho, que é para você identificar que é uma fase, não é o fim. Vai passar, busque recursos para isso. Naquele momento eu busquei a meditação. E eu realmente consegui olhar para o meu emocional, falei, ufa, passou. E eu não fiquei remoendo isso muito tempo, coisa que eu faria antigamente. Tenha pessoas no seu círculo de amizade, no seu relacionamento, para que você realmente conte com elas, né? Eu prefiro ficar naquele momento mais introspectivo, mas de repente você pode ligar para alguém ou enviar uma mensagem e falar assim, não estou bem. E aí você
pode desenrolar isso, pode conversar, não precisa carregar tudo sozinho. E uma terceira coisa que eu venho dizer para você, de vez em quando, desconecte-se. Desconecte-se de tudo o que não te faz bem e mesmo das coisas que parecem fazer. Tenha o seu momento de solitude. Olhe para você. Olhe o que é que você gosta, real. O que você gosta de fazer para você e por você. Porque muitas vezes a gente não sabe nem responder, de tanto que a gente só tá pipocando em todos os lugares. Então, tenha esse momento de olhar para você, por você, com muito amor, com muita compaixão, com muito carinho. Às vezes é necessário desconectar-se de tudo para conectar com você mesmo. Isso é muito precioso, isso é muito forte, isso traz um gás. Como a Maria falou, no final de semana ela precisou ir para uma meditação e externou tudo aquilo de ruim que ela estava chorando, estava sentindo com as lágrimas. Gente, chorar é maravilhoso. Acho que é uma das melhores formas, né, de externar as nossas emoções que estão nos querendo abater, né? Então é isso. O principal, olhe para a pessoa incrível que você é, o ser humano incrível que você é, e queira explorar aquilo que nem você ainda sabe que você é capaz de fazer. Olhe para você com carinho, com amor, seja na solidão e na solitude, ou na solitude. Mas faça algo por você. Já deu nossa... Gratidão. Estamos no nosso último minuto de live, hora e 32. E, gente, só para vocês entenderem, essa live aqui, ela é de 33 minutos, é um desafio que a gente se propôs a fazer de uma forma bem tranquila, bem gostosa. E eu já quero agradecer imensamente a cada um que está aqui. Cada um vai ver essa live depois. Muita gratidão. Um grande beijo para todos vocês. Vai ficar gravado, vai ficar no nosso Instagram. Se você ainda não segue a Maria, pode seguir, porque você não vai se arrepender. O conteúdo dela é maravilhoso. E se você ainda não me segue, está convidado também. Seguimos de volta somente com esse objetivo, de segurar na mão, de nos ajudar e de tornar ainda essa nossa caminhada, essa nossa jornada de vida mais leve, mais tranquila e mais cheia de amor. Um grande beijo para todos vocês, meus amores. Gratidão. Boa noite. Gratidão.